que é uma conversação? Uma conversação é um conjunto de frases. Simples assim. Percebe? Uma conversação é um conjunto de frases. Legal. Vamos partir para a simplificação do nosso processo de aprendizagem. O que é uma frase, teacher? Bacana. Vamos falar agora sobre o que é uma frase. Uma frase ou qualquer frase é formado de pessoa, ok? Simples assim. Verbo, ok? Lembrando que tem frases que tem mais do que um verbo. Que nós tratamos dos verbos aqui na Immediate English como o quê? Verbo principal e verbo secundário. Então, vamos colocar aqui verbo primário. Depois nós temos os verbos secundários, secondary verbs. Nós temos os verbos secundários. E, para finalizar, nós temos o que é chamado de acessórios, tá? Os acessórios são e sempre serão preposições plus vocabulary. Vamos falar sobre isso aqui rapidamente. Estou falando agora do quê? O que eu estou falando? Eu estou explicando para vocês o que é uma conversação. Uma conversação é igual a um conjunto de frases, ok? O que é, então, uma frase? Toda e qualquer frase, ela é composta de uma pessoa, um verbo primário, ou seja, o verbo principal, verbos secundários e acessórios. O que são acessórios, teacher? Vamos falar sobre preposições e vocabulário. Bacana? Muito bem, tá? Então vamos falar sobre pessoa. Pessoa, nós temos no inglês, por exemplo, I, you, we e they, tá bom? Basicamente é isso. E nós temos ali o nosso famoso he, she, it, tá? Então nós temos aqui eu, você, nós, eles, tá bom? Basicamente é isso aqui. Vamos lá. Verbo primário, tá bom? Vamos supor, vamos falar uma frase simples, tá bom? Frase simples. I, vamos colocar um verbo primário, tá bom? Lá nos materiais, como eu te falei, nós separamos 29 dos principais 144 verbos. Vamos falar um verbo aqui bem legal, bem gostoso, ó. I like, tá bom? Todo mundo conhece o verbo like, que é o verbo eu gosto, tá bom? Olha que legal. I like, eu gosto. Vamos falar de verbos secundários. Vamos falar de um outro verbo muito gostoso que eu gosto demais, tá bom? Deixa eu fechar aqui só. Verbo principal, like, que quer dizer o quê? Eu gosto, ó. Olha que legal. Verbo secundário. Todo verbo secundário vai ter o quê? O to. Vai ter o to antes, tá bom? Por quê? To eat, por exemplo. Ó, eu gosto de falar o verbo comer. Eu gosto muito de comer. Eu faço exercício para poder comer. Então, vamos lá. I like. Pessoa, eu. I. Verbo secundário, like. Verbo primário, like. Verbo secundário. Antes de um verbo secundário, você sempre vai ter o to. Por quê? Porque um verbo não pode estar do lado do outro, porque senão dá problema. Percebe? I like to eat. Vamos colocar aqui, ó. Vamos falar só de um acessório agora, que é o acessório pizza. Olha que legal. Então, concordamos que uma conversação é um conjunto de frases. Neste conjunto, uma frase. Em toda frase nós teremos a pessoa, o verbo primário, o verbo secundário e acessórios. Ok?